Olá, povo de Deus, que a graça e a paz de Jesus estejam no coração de cada um, amém? É um prazer imenso, estar aqui nesse momento anunciando a palavra do Senhor. Que esta palavra, venha fazer diferença na minha e na sua vida. Que nós possamos diariamente estar caminhando na presença do Senhor. Não importa, a situação, não importa o problema. Faça chuva ou faça sol, caminhamos junto com o Senhor, porque o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele está conosco agora e todo sempre. Mas o Senhor faz um pedido para mim e para você, para que eu e você sejamos perseverantes. Temos de ser perseverantes. Assim como um jogador, ele persevera diariamente, para ser um jogador bom, para ser um jogador melhor, para ser o melhor batedor de pênalti. E aí ele quer ser o melhor jogador, de pênalti. Há um trabalho a ser feito, há um treino a ser feito. E é isso que Deus quer de você. Há um trabalho a ser feito, há um treino a ser feito, que é meditar na palavra do Senhor, buscar o Senhor diariamente, buscar uma coroa incorruptível, não uma coroa terrena, mas uma coroa celestial, porque é isso que Jesus irá fazer comigo e com você. Ele fala que eu e você vamos ser salvos, mas para isso eu e você temos de ser perseverante. Temos de ser perseverante. Não importa o momento das nossas vidas, nos agarramos ao Senhor. Tem momentos da nossa vida que bate o desespero, Bate a fraqueza, bate o desânimo. Mas Jesus fala, tenha de bom ânimo. Ei, você tem de ter bom ânimo nesse momento difícil. O Senhor Jesus, Ele está comigo e com você a todo momento. E hoje o versículo ele vai falar muito com você e comigo também. Que diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Olha só, Deus fala aqui, o meu povo, eu e você somos o povo de Deus. Eu e você temos um dono. E esse dono é o Senhor Deus. Ele vem falando, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O que é que está destruindo hoje a humanidade? O que é que está te destruindo? O que é que está te levando hoje só a derrota, só a perdição? Se você está sendo só derrota, é porque hoje falta um conhecimento. Falta um conhecimento para você. Falta um conhecimento para a humanidade. A humanidade está sendo destruída porque falta o conhecimento. Falta o conhecimento da palavra de Deus. Poucas hoje têm o desejo de buscar Deus. Poucos hoje têm o desejo de abrir a Bíblia e ler apenas o verso. Poucos hoje têm o desejo de andar com Deus. Ei, povo, Deus está falando que eu e você somos o povo dele. Deus quer que eu e você reine como sacerdote santo diante dele. Mas para isso tem uma condição. Para isso tem uma condição. Temos de buscar o conhecimento. O conhecimento na palavra de Deus. E Deus ele vai ainda mais profundo. Porque tu, sacerdote, olha só, porque tu, sacerdote, rejeitar-te o meu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus,
também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só, né? Deus fala que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e última geração e diante. Porque, vamos supor, eu sou pai, e a decisão que eu tomo hoje, ela é boa ou ruim, principalmente a ruim e as boas também, elas vão afetar a vida de meus filhos. O que esse ensinamento quer dizer? Se o pai ele rejeita o conhecimento, é certo que os filhos dele também vai rejeitar, porque o filho dele está crescendo sem um conhecimento, sem uma base bíblica. Então, se eu tenho um filho, se eu não crio meu filho na base bíblica, na doutrina bíblica, ensinando ele quem é Deus, ensinando ele quem foi e quem é Jesus, tem a tendência de meu filho errar e muito errar. E aí Deus visita a minha iniquidade nos meus filhos. Os meus filhos vão pagar por tudo o que eu fiz. Mesmo se um dia, né, ele ir buscar o conhecimento, mas ele vai passar por certa dificuldade. Porque é uma maldição. Tem maldição que precisa ser quebrada nessa humanidade hoje. E o povo ele está cego. O povo ele está com o coração endurecido. E o próprio sacerdote aqui, ele rejeitou a lei de Deus, rejeitou o conhecimento de Deus. O sacerdote é aquele que leva o conhecimento, né? A gente vê que ali no templo, ali antigamente ali no templo ali o sacerdote era responsável por entrar ali nos santos, né, no lugar santíssimo ali e preparar toda, né, o sacrifício a Deus, e ele tinha de entrar preparado, sem pecado nenhum. Se ele tivesse cometido algum pecado, ele tinha de se confessar diante de todo o povo. O sacerdote ele tinha de agir sem mentira, porque ele estava entrando em um lugar santo, diante da presença de Deus. E aqui não é diferente. O sacerdote tem o conhecimento de Deus. E o sacerdote ele está aqui, né, levando o povo à ruína. Vamos supor, um pastor hoje que ele conhece toda a palavra de Deus. Não sou pastor, né? Padre em geral, todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. Vamos supor que ele conhece a palavra de Deus e tem um povo que ele anuncia a Deus. E ele não ensina de uma forma correta. Vamos supor, tem os 10 mandamentos ali. E o 10 mandamento é um mandamento que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Porque há um mandamento também no céu. Porque quando João ele tem a visão, ele vê a arca da aliança. E dentro da arca ali está o maná, né? Está os 10 mandamentos e o bordão de Arão, de Moisés, de Arão que floresceu. E esse sacerdote não ensina sobre os 10 mandamentos. Ele ensina só sobre 8 mandamentos. E aí o principal ele deixa de fora. Ele fala, isso aqui não precisa fazer não, isso aqui Jesus já aboliu. Se Jesus fosse abolir, para que Deus ia escrever isso com seus próprios dedos? Não tem como abolir algo que Deus escreveu com seu próprio dedo. E a Bíblia ela vai bem além. Ela fala que se alguém tirar qualquer profecia deste livro, Deus também tirará da parte que lhe cabe, né, na vida celestial. Na segunda volta que ele viu, ou seja, se eu tiro algo da palavra de Deus, Deus também vai tirar o meu nome do livro da vida. Quantas pessoas estão sendo tiradas hoje do livro da vida porque estão pecando contra Deus? Porque estão tirando o nome de Deus da palavra. Ei, sacerdote, Deus está falando com você nesse momento. Deus ele está falando comigo nesse momento. Nesse momento você está ouvindo
a palavra de Deus. Deus fala que o sacerdote, ele rejeitou a palavra de Deus. E se ele rejeitou a palavra de Deus, Deus também o rejeitará. Deus fala que se você, tiver vergonha de anunciar o nome dele, diante dos homens, ele também não vai se lembrar de você naquele grande dia. Olha só. Deus chama eu e você hoje para anunciar a palavra dele. Não em palavras por incompleta, mas palavras por completa. Eu não sei, mas Deus, ele sabe. Deus sabe os passos de cada um de nós. Ele sabe aonde nós erramos. E sabe onde nós vamos errar. E sabe onde a gente acerta e sabe onde a gente vai acertar. Mas Deus, ele chama eu e você de sacerdote. Eu e você somos povo de Deus. E ele fala que por causa do erro de uma pessoa, leva todo o povo à ruína. Leva todo o povo à miséria. E aqui o povo de Deus, ele foi à ruína por causa de uma pessoa. Porque essa pessoa não estava anunciando o evangelho de Deus, não estava anunciando a palavra de Deus de uma forma correta. E esta hora chegou hoje. E hoje é o momento de anunciar a verdadeira palavra. Se você já foi ou se você é um servo de Deus, está na hora de fazer uma nova aliança com o Senhor. Está na hora de se prostrar ao pé do Senhor e falar: Senhor, me perdoa. Eu não vou errar mais. Eu desejo andar contigo, eu desejo caminhar contigo e ter uma intimidade contigo. O Espírito Santo, meu irmão, ele quer e deseja habitar com você. Mas eu e você tem de dar lugar ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai chegar, e vai habitar em você. Ele quer e deseja habitar em você. Ele quer habitar em mim. Mas eu tenho de tomar uma decisão diariamente. E esta decisão é me arrepender, me prostrar nos pés daquele que pode me salvar. E esse que pode me salvar é Jesus. Mas aqui na terra tem um sacerdote que está encarregado também de anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem de ser anunciada por completo. Jesus, quando ele veio à terra, ele derrubou muralhas. Muralha da incredulidade, muralha da ignorância. E Jesus, hoje e agora, ele continua ainda derrubando muralha da ignorância. Temos de ser humilde, temos de saber aonde estamos errando, temos de ser humilde para chegar e conversar diante de Deus. Temos de ser humilde para falar. E está na hora de tomar uma decisão. Está na hora de eu e você tomar uma decisão em nossas vidas. Está na hora de renovar uma aliança com Deus. Está na hora de não rejeitar mais a palavra de Deus. Porque quanto mais você continua rejeitando, a presença de Deus vai se afastando de você. Mas está na hora de tomar essa decisão e você tem de decidir agora. Porque Jesus não fala amanhã haverá salvação. Depois da manhã haverá salvação. Ele fala hoje. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não o rejeitais. Meu irmão, não o rejeite a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele deseja fazer uma transformação na sua vida. Está na hora de você sair da miséria. Porque a falta de conhecimento leva à miséria, leva à destruição.
Está na hora de buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ele é o manual para mim e para você. Eu não sei o quanto de conhecimento que você tem sobre Deus, mas Deus, ele tem um conhecimento bem mais profundo de mim e de você. Eu não me conheço por completo. Você não se conhece por completo. Quem conhece eu e você por completo é Jesus, é o Espírito Santo. Ele que conhece eu e você o mais profundo do nosso interior. Ele conhece. Meu irmão, Deus quer te salvar. Deus, ele não quer te rejeitar, jamais. Jamais Deus quer te rejeitar. Deus, ele te ama. E a prova do amor de Deus foi revelado na cruz. A prova do amor de Deus foi revelado na cruz. Ele te ama, meu irmão. Então está na hora de você renovar esta aliança com o Senhor. Pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para o defeito das pessoas e olhe para aquele que não tem defeito. Comece a olhar para aquele que não olha para o seu defeito, que é Jesus Cristo. Que essa mensagem faça diferença na minha e na sua vida. Que venha a ser uma reflexão diária. Porque Deus fala que o povo dele hoje é destruído porque falta o conhecimento. Falta a verdade. Então, é hora de anunciar a verdade. É hora de anunciar o conhecimento. Amém, povo de Deus? Espalhe essa mensagem. Que essa mensagem pode salvar vidas. Essa mensagem é um conhecimento para as pessoas que estão ao seu redor. Que esse vídeo chegue, né, até aquelas pessoas que desejem. Porque esse é o desejo de Deus, salvar toda a humanidade. Amém?